Bonjour! E hoje estamos em Lyon, na França. E começamos o nosso roteiro aqui por um lugar muito interessante, que são os Teatros Romanos de Lyon. Os Teatros Romanos de Lyon ficam no alto da montanha Fourvière. E para chegar aqui, você vai vir de metrô até a Catedral São João. E de lá, dentro do próprio metrô, você tem acesso ao funicular, que sobe até aqui em cima. Então, com o mesmo ticket do metrô, você não sai. Quando terminar o metrô, siga as placas para o funicular e você continua com o funicular. Não espere, assim, belas vistas do funicular, porque ele vem 99% do tempo dentro de um túnel. Então, você não vê nada para fora. Mas você poupa de subir a pé essa parte aqui que é cansativa. Estes teatros são muito interessantes porque são dois teatros romanos. Um teatro realmente e um que eles chamam de Odeon. Essa configuração existem apenas duas no mundo, uma aqui e outra em Viena. Então era raro ter essa configuração de dois teatros ao mesmo tempo. Isso mostra a importância de Lyon para o Império Romano, o prestígio que ela tinha. Uma curiosidade que eu acabei de conhecer aqui. Vocês sabem diferenciar um teatro grego de um anfiteatro romano? Como é que se faz? Simples. A diferença é que no teatro romano há um paredão atrás de onde atuam os artistas, né, no palco. E no teatro grego não há essa parede, é um espaço todo aberto. Essas aqui são as estradas romanas, ficam entre o Odeon e o teatro. E olha que maravilha, né? Tem um grupo escolar ali, a professora ensinando para as crianças sobre o Império Romano no próprio lugar, né? Mostrando ao vivo aqui restos do Império Romano. É muito bom isso, né? Havia um teatro maior, que é o que está lá atrás e a gente já vai mostrar para vocês. E existia esse teatro que está aqui à minha esquerda, que é o Teatro Odeon, que era um teatro pequenininho, um teatro para espetáculos de música, para leituras, era um teatro mais intimista, apenas para 3.000 pessoas. E o teatro maior era para os espetáculos de representação mesmo, do teatro, que era o forte da época, né? As pessoas estavam interessadas mais em ver o teatro mesmo do que ver a parte musical ou leitura. Então, no teatro grande, existia todo um sistema, já naquela época, esses teatros são do século I, de fechar o teatro em cima com telas, como existem nos grandes estádios hoje em dia. Então eram 150 homens com polias e cordas que fechavam o teatro em cima e protegia o público do sol e da chuva. Outra curiosidade é que o palco também tinha uma cortina, só que atualmente as cortinas abrem na horizontal. Nesse período a cortina subia, ela subia e descia na vertical. Então nós vamos ver agora lá o Teatro Grande. O interessante é que aqui ele mantém a sua função de teatro. Como vocês podem ver, tem uma equipe ali fazendo a montagem de algum espetáculo. Então imagine você aqui assistindo a um show e assim revivendo algo que vem acontecendo há mais de 2.000 anos. Como vocês podem ver no palco que está sendo montado lá atrás, há colunas greco-romanas do período do Império Romano. Então, o presente e o passado em harmonia. Deste ângulo aqui, dá para ver muito bem a disposição dos dois teatros. O que está atrás de mim é o Teatro Menor, o Teatro Odeon. E, do outro lado, o teatro principal. Se vocês quiserem, tem também um museu que você pode ver peças retiradas aqui do teatro, pode ver a história do teatro. Esse museu é pago, eu vou colocar o valor aqui embaixo, mas para ver os teatros você não paga nada, você só paga se você quiser entrar dentro do museu. E bem ao lado dos teatros romanos
temos a igreja de Nossa Senhora de Fourvière. Fourvière é toda essa área aqui no alto da montanha. E nesse local onde está a igreja, antigamente no período romano, era o Fórum Romano. Em 1168, resolveram construir uma igreja em cima das ruínas do Fórum Romano. Essa igreja ficou na ativa até 1643, quando eles ampliaram ela. E em 1643, a cidade de Lyon foi fortemente atingida pela peste. Então, eles resolveram fazer uma procissão até aqui a igreja de Nossa Senhora durante 2 dias, pedindo para que a peste fosse embora. E isso acabou se eternizando. Até hoje tem a procissão em dia 8 de setembro até essa igreja aqui de Nossa Senhora. Em 1870 a igreja já estava bem velha, já caindo aos pedaços, então resolveram construir uma basílica. E construíram essa basílica que tem hoje em 1872. Ela foi terminada em 1884 e ela é construída no estilo neobizantino. Então vocês podem ver pela quantidade de mosaicos, inclusive no chão que tem mosaicos, que é bem característico do estilo bizantino. Então vamos lá conhecer essa igreja por dentro e a sua cripta, que tem muitas representações de Nossa Senhora e é bem interessante. Então vamos lá. Olha só aqui dentro o chão que eu falei para vocês lá fora, todo feito de mosaico. Quem não sabe, mosaico é essa técnica, né, de montar imagens a partir de pedacinhos coloridos, né, pedrinhas coloridas. É um trabalho fenomenal, assim, deve ter dado um trabalho muito grande. E é o normal das igrejas bizantinas, né? E essa igreja tem muito de igreja bizantina. Aqui, ó, essa outra parte, dá pra ver que aqui ainda é mais trabalhado aqui os mosaicos, né? São os mosaicos com imagens muito detalhadas. E ali mais pro centro, as imagens já são mais geométricas. Olha só, a igreja é cheia de colunas com capitéis, me parecem capitéis coríntios, né? Capitéis romanos. Não é comum, né, ver essa igreja com esses capitéis e essas colunas. Não sei se é para homenagear o Fórum Romano que tinha aqui nessa área, ou se eles aproveitaram colunas aqui do próprio fórum, né, que era muito comum, pegavam partes do que eles desmontaram e utilizavam na construção. Então não sei se são colunas novas ou se eles aproveitaram da época, mas é muito diferente realmente essa igreja. E ali em cima mais um lindo mosaico ali, ó, em cima da porta. Olha que lindo. Aqui a cripta da catedral, ela é bem grande, não é tão bonita quanto a catedral, né? Você sobe e desce ali para aquela escadinha ali do lado, um lado sobe, o outro desce. Mas o que tem nela é bem interessante, a gente já vai mostrar para vocês. Saint-Jacques, um tapete que conta a vida de Saint-Jacques. Mosaico, né? Mosaico, Uma mosaico. Mosaico de Saint-Jacques de Compostela. Na cripta existem várias Nossas Senhoras. A representação, é claro, né? Aqui a Nossa Senhora Aparecida, lá no Brasil. Tem ali Nossa Senhora de Guadalupe, no México. E várias outras. Nossa Senhora da África. Essa aqui é a Nossa Senhora do Líbano. Nossa Senhora da China. E é interessante que cada lugar que ela aparece tem as feições do local, né? Nossa Senhora de Manila, que é a Nossa Senhora das Filipinas. E bem em frente aqui à Basílica tem a linha do funicular. Então você não precisa
descer e ir até o Fórum Romano para pegar novamente o funicular. Basta atravessar a rua. E nós vamos descer a pé porque nós queremos conhecer aqui o caminho e a região. E logo atrás da igreja aqui, ó, descobrimos mais esse mirante aqui, ó, bem bonito, da cidade de Lyon. Então, vale a pena aqui só pelo mirante. Muito bonita a vista. Os caras subindo de mala. Parece a gente aí. Subindo de mala, essas escadarias. Olha o tamanho das escadas aqui. Só acho que a gente achava que a gente que era maluco. A gente já subiu uns negócios assim de mala. Mas ó, não é fácil, hein? Ó, pra vocês terem uma ideia aqui da escadaria que os caras subiram. Lá em cima, aqui o nome se chama Rua da Carne. E vai ainda mais lá pra baixo, ó. Não termina não. É longe. Os caras subindo com a mala nas costas. E chegamos na Catedral de Lyon. Nós estávamos lá em cima, ó, na Catedral de Nossa Senhora. Descemos toda a montanha e chegamos na parte velha de Lyon, onde tem a Catedral de Lyon. Existem registros que já existia uma igreja nesse local desde o ano de 1460 depois de Cristo. Porém, essa catedral, que também é conhecida como Catedral de São João Batista, foi construída em 1175. Apesar de ela ter sido construída em 1175, antes dessa época, acredita-se que já existia uma catedral aqui, porque antes do século X, as catedrais não eram chamadas de catedrais, elas eram chamadas de Maxima Ecclesia. E existem registros de que existia uma Maxima Ecclesia aqui nessa região. Então, em 1175 eles constroem essa catedral e estávamos bem no período de transição entre o românico e o gótico. E ela começou a ser construída no estilo românico, mas como ela levou muito tempo para ser construída, ela foi terminar já no século XIII, ela foi sendo remodelada ao longo dos anos e quando ela terminou, ela já estava no estilo gótico. Então é uma catedral gótica. Lá dentro teve o casamento do rei Dom Henrique IV com Dona Maria de Médici e existe um relógio astronômico muito interessante. Uma coisa bem típica aqui de Lyon são os trébouli. Os trébouli apareceram na Renascença. Lyon começou a ter uma grande efervescência, começou a crescer muito e as ruas já não eram mais suficientes. Tinham construído muitas casas e aí as ruas a pessoa tinha que dar muita volta para chegar nos locais. Então uma das coisas que eles fizeram foi os trébouli, são tipo passagens secretas por dentro das casas que você cortava caminho. Existem cerca de 500 trébouli aqui em Lyon, porém grande parte hoje em dia é fechado. Por exemplo, existe um trébouli logo ali, ó, que é hoje em dia a entrada para o Museu do Cinema. Então você já não consegue mais entrar, a não ser que você vá no Museu do Cinema. E existe uma outra trébouli aqui que nós vamos mostrar agora para vocês. Então nessas trébouli vocês têm acesso à parte interna das casas, ver como é que é a arquitetura, e normalmente são passagens públicas que você pode utilizar para cruzar de uma rua para outra. Olha só como é a passagem. Ó. Aqui tá em reforma, mas é um trébouli, tá vendo? Às 14 horas. Às 14 horas. Ali está fechado, mas normalmente nesse trébouli estaria aberto ali e você conseguiria cruzar de uma rua para outra sem precisar chegar nas ruas mesmo, né? Então existiam muitas trébouli dessas.
aqui no número 16 da Rua da Carne, temos outro trabulho. Vamos dar uma olhada. Ó, século 17, diz ali. E vamos ver como é aqui. Esse aqui parece estar em melhor condições do que o outro que nós estávamos, né? E ó, aqui as caixinhas de correio. É bem realmente assim, como se fosse um corredor do edifício, só que público, né? Olha, aqui o pátio aqui é mais bonito, hein? Mais bonito que o outro, mas também o outro estava em reforma, né? Talvez seja por isso. E tem uma escadinha, não sei se é por ali que passaria para a rua, que aqui a Rua da Carne vai lá para cima. Deixa eu ver se é aqui atrás que passa. Não, não é aqui não. Pelo jeito você tinha acesso aqui à Rua da Carne e subir pelas escadarias, ó. Tá vendo? Nós descemos as escadarias da Rua da Carne, pelo jeito aqui se ligando. Chegou um guia aqui, trazendo alguns turistas. E pelo jeito era isso mesmo. Subia pela escadinha e lá em cima você tinha acesso a outra rua. Aqui em Lyon também tem os toaletes públicos na rua, bem interessante. Você entra, quando você sai, ele fecha e faz uma lavagem completa no toalete. E daqui a pouco ele fica livre novamente para entrar. Vai, aperta. Não, ele fecha sozinho. E estamos passando aqui pela Praça Bellecour. Dizem que é uma das maiores praças da Europa. Ela realmente é muito grande, mas infelizmente, além de estar toda em obras, não tem muito para se ver na praça, a não ser os belos edifícios que tem em volta. Lyon é uma cidade grande aqui para os padrões da França. Ela tem 513 mil habitantes, mais ou menos. Apesar que esses dados já estão um pouco desatualizados, já deve ter até mais do que isso. Então, é uma cidade grande, bonita, ruas largas, que mistura coisas modernas com a história, preservando a história. Cidade muito interessante para se visitar aqui na França. Lyon tem dois rios. A gente já passou quando estava vindo lá da catedral e agora estamos passando por outro. Então a cidade é toda cortada por rios. O primeiro rio que nós passamos é o rio Saône e este aqui é o rio Ródano. E aqui, ó, parece que o skate tá meio fora de moda. O pessoal fica fazendo ali manobras de patinete na pista de skate. E aqui já estamos chegando aqui, ó, na parte mais nova de Lyon. Tem um contraste bem grande, né, entre essa parte e aquela parte antiga que a gente mostrou no início do vídeo. Muitos patinetes aqui nessa cidade, mas essa parte é muito bonita também. Cada uma tem o seu charme, é claro, né? Uma parte mais moderna de Lyon, prédios mais modernos. E no fim do nosso passeio por Lyon, viemos parar na prisão. A prisão de Montluc. Essa prisão foi construída pelos alemães
para que a Gestapo colocasse aqui os membros da resistência, pessoas que eram contra a invasão do exército nazista na França. Então nessa prisão passaram mais de 15 mil pessoas que foram aqui interrogadas, torturadas, para depois serem enviadas para campos de concentração. E, em geral, não eram assim as pessoas do exército, do povão, né? O soldado estava lá combatendo. Quem vinha para cá eram os cabeças da resistência, eram as pessoas do governo anterior da França, todos que eles prendiam, que tinham um papel na cúpula da resistência, eram mandados para essa prisão, onde eles eram, durante muito tempo, interrogados. Cerca de 900 chegaram a morrer aqui mesmo na prisão, ou chegaram a sair da prisão. E desses 15 mil, grande parte morreu também nos campos de concentração. Então por aqui passaram pessoas muito importantes e a visita aqui é gratuita, mas não é muito conhecida das pessoas. Tem bem poucas pessoas visitando. Nós vamos agora mostrar para vocês então como é a prisão da época dos nazistas aqui em Lyon, na França. Cada cela teve presos famosos. Então aqui as celas eram bem pequenas, ó, e pelo jeito ficava apenas um preso em cada cela. Aqui, por exemplo, ficou os irmãos Durandot, Joseph Durandot. São todos pavilhões. Outra cela. Um jornalista da resistência. São celas. Cela pequenininha. Cabe aqui um colchão, se for o caso. E onde ficou preso as pessoas. Tinha homens e mulheres, ó, que eram internados aqui. Ó, a luz que eles tinham era aquela janelinha, e aqui pra dentro tinha uma respiração por ali. Na porta era só um buraquinho. Eu só via ali pelo buraquinho. Olhando assim, parece até uma prisão ajeitadinha, né? Que as pessoas talvez tivessem um mínimo de bem-estar, né? Se é que é possível estar preso e ter bem-estar, mas que não fosse algo terrível. Mas deve-se lembrar que aqui eles torturavam as pessoas antes de mandar para os campos de concentração. Então eles prendiam justamente quem era da resistência, e eles tinham que conseguir o nome dos outros pessoas da resistência. Então a pessoa ficava nessas celas aqui, já esperando a próxima sessão de tortura. Então não era nada tranquilo como pode parecer hoje com a prisão vazia, né? Aqui o banheiro, um vaso grande, aí tem um vaso também, não dá para entrar ali, ó, mas é daqueles vasos orientais, ó. Entendeu? Tinha o vaso normal e o vaso oriental.
Essas celas estão mais degradadas, as de baixo foram reformadas, né? São 3 andares o presídio. E esses daqui já estão sem porta. Aí embaixo está mais interessante. É um lugar bem vazio, tem poucas pessoas aqui visitando. Não é muito conhecido. Então, e também acho que talvez não tenha tanta gente interessada em Segunda Guerra. Eu achei que o atendente até ficou meio surpreso quando a gente disse que era do Brasil. Perguntou como é que a gente ficou sabendo disso aqui. Porque é uma coisa mais deles, né? Dos franceses que foram torturados aqui. E não eram pessoas assim, não eram pessoas simples do povo. Normalmente aqui eram oficiais do exército francês, eram médicos, engenheiros, pessoas que se juntaram à resistência, mas eram pessoas muito da alta sociedade francesa, né? Não era o soldado lá combatente do dia a dia. Existe um tour guiado aqui, vocês podem olhar na internet, é gratuito, mas é todo em francês, então só vale a pena se você entende francês. Senão, você vai ter que fazer a visita individual, livre, né? Mas também é gratuito, só que não tem nada em inglês, está tudo escrito em francês. Que na França eles não fazem muita questão de preparar as coisas para a língua inglesa, né? Os famosos que estiveram neste andar. Esse Jean Moulin, inclusive, é o nome do bairro aqui. Eles chamam esse bairro onde está a prisão de Jean Moulin. E ele esteve preso aqui. Deixa eu olhar qual foi a cela dele. Ó, cela 130. Vamos lá na 130 ver. Esse aqui é o Jean Moulin, que dá nome ao bairro aqui. E que foi um alto funcionário do general de Gaulle. Eu imagino que no verão isso aqui devia ser muito quente e no inverno devia ser muito frio. Então não deveria ser muito fácil não, hein? Esse aqui era um agricultor da resistência. Tinha um muro interno e mais um muro externo. Provavelmente aqui ficavam soldados aqui patrulhando, né? Então se a pessoa quisesse escapar, ela tinha que pular esse muro aí, ó, e depois pular esse outro muro aqui. Não era nada fácil, né? A história de como os últimos prisioneiros foram libertados aqui dos nazistas é muito interessante. Um coronel das forças aliadas, Coronel Koenig, ele se vestiu de agente da Gestapo, roubou um carro do exército alemão e conseguiu entrar aqui se fingindo ser um alto oficial da Gestapo, e disse ter ordens de Klaus Barbie, que era um grande comandante da Gestapo, para que libertasse todos os prisioneiros. Isso em agosto de 44. Depois de muita conversa aqui com os oficiais do presídio, ele conseguiu convencer de que realmente era para libertar os presos, e conseguiu tirar todos os presos aqui do presídio sem disparar nenhum tiro, só fingindo ser um oficial da Gestapo. Depois de 1944, quando esse presídio deixou de ser dos alemães, ele continuou exercendo a sua função de presídio, só que um presídio civil masculino, e também tinha ala feminina. O presídio masculino funcionou aqui até 1998.
E a ala feminina só foi desativada no ano de 2009. Esse barulho é a campainha lá dentro. Mas parece aquelas campainhas de filme de presídio. De presídio, assim, é. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado deste passeio por Lyon. E a gente vai ficando por aqui hoje. Mas como sempre, tem muito mais vídeo vindo por aí no canal. Então não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Um abraço.